A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade de uma reação química. Eu sou o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinética química. Primeiro questionamento. O que seria a cinética química, né? O que significa? Bem, a palavra cinética vem do grego e significa movimento. Kinesis. Então a gente pode inferir que é a parte da química que vai estudar a velocidade da reação. E isso é coerente, porque a velocidade nada mais que é uma variação do movimento de uma partícula ou de um corpo em relação ao tempo decorrido. A cinética química nos ajuda a entender, por exemplo, por que um alimento estraga fora da geladeira. Se eu colocar, por exemplo, uma maçã do lado de fora, a tendência é que ela apodreça com mais facilidade do que se estiver dentro da geladeira. Isso acontece porque a temperatura influencia na velocidade da reação, de modo que, quanto maior a temperatura, mais rápido a reação química vai acontecer. Então, por isso que quando colocamos alimentos na geladeira, por exemplo, eles tendem a estragar menos. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma substância A que reage e vira uma substância B. A gente vai representar a substância A por uma bolinha azul, enquanto isso a substância B por uma bolinha vermelha. Então eu vou colocar a substância A em um recipiente e começar a marcar o meu cronômetro. Conforme o tempo vai passando, a gente repara que a quantidade de substância B aumenta e a quantidade de substância A diminui. Ao tempo 40, a gente vê que a quantidade está na metade. Ao tempo 60, a gente tem mais substância B que A. E, finalmente, quando o tempo chega a 80, a gente vê que a substância B é predominante. Agora, se eu pegar tudo isso que a gente viu agora e botar em um gráfico, bem, a gente vai conseguir observar que, de fato, a concentração da substância A, conforme o tempo passa, diminui, enquanto a concentração da substância B, conforme o tempo passa, vai aumentando. Até que toda substância A reagiu e toda a substância B se formou. Vamos então pensar como eu posso calcular a velocidade da reação. Bem, para eu calcular a velocidade da reação, eu preciso ter em mente apenas uma relação numérica, bem simples aliás, que é a velocidade média. A velocidade média pode ser dada pela divisão entre a variação da concentração dos reagentes ou dos produtos dividido pela variação do tempo percorrido. Trocando em miúdos, é a concentração final menos a concentração inicial de uma das substâncias dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vamos agora pegar um exemplo para ver isso melhor. A gente tem a substância aqui representada por essas bolinhas brancas que são representações do hidrogênio e elas vão reagir com o gás oxigênio formando água, H2O. Temos aqui a nossa reação e a nossa equação. Agora, vamos supor que a gente fez um experimento tentando medir a velocidade da nossa reação. E a ideia é que a gente vá calculando a concentração dos reagentes e dos produtos conforme o tempo vai passando. Então aqui a tabela mostra para a gente que no tempo zero, a concentração de gás hidrogênio era 50 e de água era 0. Ou seja, era o começo da nossa reação. Ao tempo 10, a gente já tinha 45 de hidrogênio e 5 de água. E assim por diante até chegar no tempo 50, que a gente tinha as concentrações iguais. 25 de hidrogênio e 25 de água. Obviamente esse processo tende até que toda a água seja formada e todo hidrogênio e oxigênio sejam consumidos. Vamos agora tentar calcular a velocidade dessa reação. Temos que pensar o quê? Que a velocidade média da reação é a concentração final menos a concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se eu pegar aqui como referência apenas a concentração de H2, vemos que a variação da concentração é igual a 25 menos 50, porque aqui no nosso caso a concentração final é 25 e a inicial é 50, dividido por 50 menos 0, que é a variação do tempo.
o tempo 50 dividido pelo tempo 0, com o tempo inicial. Fazendo nossa conta, a gente tem o módulo de menos 25 sobre 50. 25 sobre 50 é igual a 0,5. Então a velocidade média da nossa reação é de 0,5 mol por litro por minuto. Agora a gente levanta a seguinte questão: o que é preciso para uma reação acontecer? Colisões, apenas isso. Para uma reação ocorrer, é necessário que haja choques efetivos entre as moléculas. Esses choques devem gerar energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar ligações dos produtos. Temos então duas condições possíveis para a reação acontecer: uma condição que é favorável e uma não favorável. Para a condição favorável, a gente precisa ter que as moléculas que participam da reação se interajam em uma geometria adequada. Então aqui as moléculas se encontram e formam duas moléculas diferentes. Quando elas se encontram, elas formam aqui o chamado complexo ativado. O complexo ativado é uma junção entre as moléculas que garante com que elas vão formar novas ligações, onde as ligações originais se rompem. Enquanto isso, a gente tem uma condição não favorável, que é quando as moléculas se interagem em condições não interessantes para a formação do complexo ativado, não formando assim os nossos produtos. E envolvido no complexo ativado temos a energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para que a reação aconteça. Tanto faz se ela é exotérmica, ou seja, libera energia, ou se ela é endotérmica, ou seja, absorve energia. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Temos aqui então um gráfico que mostra pra gente como isso se dá. No início da reação temos a reação entre o O3 e o NO, e quando eles se unem em uma geometria favorável, eles promovem o complexo ativado, que é basicamente o estado de transição entre os reagentes e os produtos. Neste estado de transição, as ligações dos reagentes são enfraquecidas enquanto as reações dos produtos são fortalecidas. Repare que esse morrinho, entre aspas, para energia de ativação, é aquilo que é necessário para que a reação aconteça. Então, a reação só vai acontecer de forma efetiva se essa energia for fornecida à reação, independente se ela for endotérmica ou exotérmica. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado e obrigado pelos peixes.